Ativação comportamental. Você conhece esse conceito? Sobre isso que o programa Vivências vai falar com você hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências na TV Canal 4 Marília. Seja bem-vindo a esse momento terapêutico que a gente tem aqui na TV e eu espero que faça sentido para você os nossos encontros. Eu sou muito feliz e grata por estar aqui com você para poder passar e construir, na verdade, conhecimento junto com você. E hoje eu quero falar com você sobre algo que eu tenho trabalhado bastante nos meus encontros terapêuticos, que se chama ativação comportamental. É uma técnica da terapia cognitivo-comportamental e eu acredito que ela cabe em vários lugares, em vários momentos aí da nossa vida. A ativação comportamental nada mais é do que ativar você e ativar a mim a comportamentos. É uma técnica comportamental que nós utilizamos geralmente para pessoas que estão num quadro depressivo, desanimado, sem vontade assim de fazer as coisas, sem vontade de sair, enfim. Então a gente utiliza essa técnica através de um plano de ação para que a gente consiga mexer esse doce, vamos falar assim, para que a gente consiga alcançar alguns resultados. Uma pessoa que ela está mais desanimada, mais deprimida, entrando aí para um quadro de depressão, é uma pessoa que não tem muita vontade de sair de casa, não tem vontade de levantar da cama, uma pessoa que não tem vontade de voltar a fazer as atividades de vida diária que fazia, tomar banho, essas coisas todas. Então é uma pessoa que não vê mais tanto sentido nisso, é uma pessoa onde a tristeza, o desânimo, a desmotivação acabam aí tendo um maior lugar na vida dessa pessoa. Na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos um esquema, de situação, pensamento, emoção e comportamento. E esses elementos, eles se conversam, Muitas vezes o que eu penso, eu sinto, eu me comporto, a maneira como eu sinto, eu me comporto, eu penso, eu gero uma nova situação. Então, tudo isso vai se conversando. O nosso carro-chefe na TCC é o pensamento, é como nós interpretamos as situações da nossa vida, do nosso dia a dia. E dependendo da forma como nós interpretamos, nós sentimos e nós agimos. Então, se eu interpretar que diante de alguma situação eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa suficiente, eu não sou uma pessoa capaz, eu vou sentir congruentemente a esse pensamento e me comportar congruentemente a esse pensamento e esse sentimento. Então, se uma pessoa ela está deprimida, os pensamentos dessa pessoa são pensamentos mais destrutivos, autodestrutivos, pensamentos de ruína, pensamentos de falta de sentido na vida. E aí essa pessoa ela vai sentir emoções congruentes a esse pensamento e se comportar assim. Então, se minha vida não faz sentido, eu vou ficar triste, não vou levantar da cama, para quê? Não faz sentido, Então a terapia ela trabalha nessa interpretação, de onde você tirou essa interpretação, quais são as evidências que você tem disso, por que você pensa assim, qual que é esse padrão de pensamento e tudo mais. Entretanto, muitas vezes nós não conseguimos mudar esses pensamentos ou nós não conseguimos aí de uma forma muito rápida ou eficaz mesmo, naquele momento, mudar esse pensamento para que esse pensamento mude o comportamento. Então, o nosso foco acaba não sendo só o pensamento. Muitas vezes o nosso foco está no comportamento. Então, apesar de eu sentir isso, eu pensar dessa forma, nós vamos fazer um plano de ação para nos comportarmos de outra maneira. Por quê? Lembra como a gente se conversa, esses elementos? Talvez se eu me comportar de uma maneira diferente, eu gero uma nova situação diferente, um novo pensamento, uma nova emoção. Exemplo, perdi meu emprego na situação
pensamento, eu não sirvo para nada, sentimento de tristeza, de muita angústia e comportamento de me isolar, ficar em casa, não quero mais sair de casa, não quero falar com ninguém. E a pessoa vem, vamos supor, né, nessa toada, né, ruminando essas situações por longos tempos. O que a gente pode fazer? Um plano de ação para que essa pessoa mude o comportamento, apesar do pensamento e do sentimento. Então, colocar alguma coisa, alguma atividade para essa pessoa fazer em conjunto com ela, né? O plano de ação, ele é um plano feito em conjunto, que ela ative esse comportamento. Então, uma vez na semana, talvez, ir tomar café com uma amiga, né? 2 vezes na semana fazer uma caminhada. Ana, mas eu não quero. A ativação comportamental, ela não tem essa questão da gente querer ou não. Ela é extremamente racional. Eu tenho o quê? Tem o que é uma distorção, não é? Mas dentro da ativação comportamental é algo que a gente impõe para que o nosso comportamento a curto, a médio e longo prazo, ele gere nova situação e novo pensamento. Então, o que eu quero dizer para você? Que a ativação comportamental, ela é uma técnica que a gente pode trazer para a nossa vida. Isso em várias situações. Sabe coisas que você precisa fazer e você não quer fazer? Não vou fazer. Existem coisas, gente, que a gente precisa fazer racionalmente, para que dê uma guinada na nossa vida, para que dê uma mudada na nossa vida, para que a gente atinja os nossos objetivos. Uma prima minha muito querida, Mônica Diniz, um dia falou para mim, um beijo para você, Mônica, um dia falou para mim assim, que ela estava estudando e pensando e refletindo que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. E aí eu achei extremamente pesada essa frase, nossa, né, como assim? E né, nós fazemos o que queremos às vezes, mas talvez a maioria das vezes a gente faz o que precisa ser feito. E a ativação comportamental, ela tem esse caráter um pouco mais taxativo para que a gente consiga mudar situações e pensamentos. Então, esse mesmo exemplo dessa pessoa que perdeu o emprego, que não se sente capaz para nada, se sente desmotivada e fica em casa, se a gente coloca um plano de ação para essa pessoa uma vez na semana sair, 2 vezes na semana fazer uma caminhada, corre-se o risco dessa pessoa encontrar alguém na rua, trocar, conversar, marcar uma outra coisa. E aí vão gerando novas situações e talvez vai se vislumbrando outros tipos de futuro e outros tipos de conexão. Então fica para você essa ideia do que é ativação comportamental. Então muitas vezes nós precisamos tomar algumas atitudes apesar do nosso sentimento, apesar da nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade vai para um lado e a nossa atitude vai para o outro, porque nós precisamos trazer a racionalidade. Hoje em dia, as emoções, o ser feliz e a inconsequência está gritando, gente. E é um problema isso, porque todo comportamento que a gente tem, a gente vai ter uma consequência dele. E a gente vai precisar dar conta dele, entende? Então a gente precisa racionalizar. Muitas pessoas que são extremamente emotivas precisam racionalizar. Muitas pessoas que são muito defendidas na razão precisam deixar a emoção vir. Porém, quando a gente fala sobre ativação comportamental, a gente precisa racionalizar. A minha pergunta é: o que você precisa fazer? O que você precisa colocar de plano de ação na sua vida para fazer, apesar do seu sentimento, apesar do frio, apesar de tantas coisas? Coloque esse plano e coloque metas atingíveis, porque de fato nós precisamos racionalizar alguns comportamentos nossos para que a gente gere situações, mudanças de pensamento, de sentimento e que a gente alcance uma vida que vale a pena, a gente saia desse marasmo muitas vezes de um lugar onde o humor deprimido fica rondando e que a gente consiga vislumbrar um futuro melhor para todos nós. Espero que tenha feito sentido para você. Fica aqui o meu @ psicóloga Ana Gláucia Lima, para suas sugestões, perguntas, para a gente interagir junto, porque é o momento da gente construir junto. Fique bem, um grande beijo para você e a gente se vê. Até mais.